quanto das angústias, na fé, por causa de muito pouco da presença. Paulo assim agradece o nome do Senhor, amém? Eu salvo a igreja na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, abre sua Bíblia no livro no Salmo, né? Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Senhor, meu Deus, aqui está a tua palavra, meu Pai. A voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Confirma, Jesus, a virtude neste lugar. Confirma, meu Deus, a unção do teu Espírito, a unção do teu poder sobre este altar, Senhor. Abençoe, meu Pai, cada pessoa que entrar aqui neste lugar, que há de sair abençoado, há de sair, meu Deus, curado, há de sair liberto, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, abençoe a minha vida diante do Senhor, meu Pai. Não deixe que eu venha fazer nada de mim mesmo, mas seja o Senhor que vem fazer em mim, em nome de Jesus. Amém, igreja? Salmo de número 23. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente à água tranquila. Refrigere a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Glória a Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. O Salmo 23 nos leva a refletir de como descansar mesmo sob pressão. Esse salmo foi escrito há cerca de 3.000 anos, mas soa tão novo que parece ter sido escrito em nossa época. E Davi, ele chama Deus de pastor, e assim o traz para a existência 2. Porque o Senhor, ele é Deus. E Davi chama ele de pastor. Por que Davi chama Deus de pastor? Davi estava pastoreando as ovelhas de seu pai. E ele passava em um lugar perigoso. Ele estava cuidando daquele rebanho. Então ele chamava o Senhor Deus. Eu estou cuidando dessas ovelhas. E o Senhor é o meu pastor. O Senhor cuida de mim. Aleluia. Quem tem Deus como pastor? Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Deus está cuidando de você nesta noite. Aleluia. Deus está cuidando de você. Ele está cuidando da sua família nesta noite. Porque você tem Ele como seu pastor. Aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O verso 1. O Senhor, a Deus, atribuído todo o bem. Ele é a fonte da provisão, a segurança do rebanho. Aleluia! Glórias a Deus!
sem Deus ou longe dele, toda ovelha passará por aflição. Aleluia! Se você é ovelha de Cristo, sem Deus você passará por aflição. Aleluia! Porque nós temos de ter o nosso Deus como nosso pastor. E ele estará desamparado, né? Se nós não tiver Deus como nosso pastor, nós estamos desamparados. Aleluia! Pela graça de Deus, todos somos, aleluia, convidados a ter Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, Salvador pessoal. Como Rei, Ele guia supremo. Ele é o nosso guia supremo. Aleluia! Que maravilha essa palavra, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para junto das águas de descanso. O verso 2, né? Glória a Deus. Pastagem verde são fonte de alimento nutritivo e saboroso, como os rebanhos. Davi, enquanto jovem pastor, certamente já havia conduzido suas ovelhas por pastos verdejantes e para as águas tranquilas e nos proximidade de Belém. Aleluia! Na proximidade de Belém, da mesma forma, ele atribuiu a Deus a felicidade da satisfação e da paz que experimentava na sua vida. Davi tinha experiência, meus irmãos. Ele tinha experiência com as ovelhas. Ele passava por lugar perigoso. Ele passava pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor Deus, aleluia, cuidou dele como ele estava cuidando daquele rebanho. Aleluia, glória a Deus. Um pastor amoroso cuida do seu rebanho. Um pastor amoroso vai atrás do rebanho. Se uma ovelha perder, ele está indo atrás para ver o que está acontecendo. Aleluia. O repouso e descanso provém de Deus. O sustento necessário e a calma que o nosso coração anseia. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus acalma o nosso coração. Aleluia. Ele dá descanso à mente angustiada e ao corpo exausto e traz-nos conforto. O nosso Deus traz conforto na hora das nossas aflições, na hora das nossas angústias. O nosso Deus traz um conforto que só Ele pode dar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Deus é especialista em transformar cenário desértico em lindos campos verdes. Ele pode acalmar a tempestade e mares agitados, tornando-os em água de descanso. Glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus, ele transforma mares quando está, meus irmãos, agitado. Aleluia. É só ele falar, calma, mar. O mar está acalmando. A tempestade abaixa, porque Deus é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele acalma a tempestade e mares agitados, tornando-os em águas de descanso. Meus irmãos, você sabia que ovelha, se a água estiver agitada, as ovelhas não chegam perto da água.
elas têm medo, elas morrem de sede, mas não tomam daquela água. Se a água estiver suja, as ovelhas não tomam, meus irmãos. Glória a Deus. É por isso que essa palavra o Senhor tem em nós como ovelha. Nós temos que ser ovelha de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Confia que o Senhor é misericordioso e sustenta as necessidades básicas do seu povo com graça. O Senhor sustenta a necessidade básica do seu povo com graça. Cristo satisfaz a todo que crê no seu amor. Aleluia! Se você está aqui, meus irmãos, confiando no Senhor, o Senhor satisfaz todos que creem no amor. Aleluia! Deus é amor, Deus é providência, e Ele está aqui providenciando bênção, milagre na sua vida, na sua família. Oh, glória a Deus, aleluia! Não se turbe o seu coração, porque o Senhor, Ele está pronto para te abençoar. Glória a Deus. Deus revigora, Ele revigora a alma aflita, o coração atribulado. Aleluia! Glória a Deus. Ele dá alívio ao espírito quebrantado. Aleluia! Daquele que segue a sua voz de comando. Ouviu isso, meus irmãos? O verso 3, vou ler mais uma vez. Olha aqui para você ver o que ele está nos ensinando. Deus revigora a alma aflita e o coração atribulado. Ele dá alívio ao espírito quebrantado, daquele que segue a sua voz de comando. Nós temos que seguir a voz de comando do Senhor nosso Deus. Aleluia! A orientação bondosa de Deus nos conduz numa vida pacífica e justa através de caminho reto. Ele ensina o caminho aos pecadores. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Lá no Salmo 25, no Salmo de número 25, e o verso 8 a 12. Jesus Cristo é o caminho perfeito. Olha o que ele está dizendo aqui. Jesus Cristo é o caminho perfeito. Ele nos orienta na direção correta diante de Deus. Lá em João 14. Aleluia! Glorificado o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é fiel, igreja, fala que louva o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, o verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, o povo de Deus pode passar por calamidade, terríveis, perigos e sombra de morte. Essa escuridão pode ter causas naturais, sofrimento, doenças e própria morte, ou maligna, perseguição, destruição e sofrimento causado por Satanás e homens maus, seus instrumentos, tanto num como no outro caso. O rebanho de Cristo não precisa temer, mas perseverar com fé até o fim. Lucas 21 e o verso 19, se você quiser marcar, você lê em casa, você marca, meus irmãos, que a hora aqui não ajuda, gente, né? Glória a Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, o verso 4 está dizendo aqui, ó. Nós passamos por aflição, nós passamos por enfermidade, nós passamos até pelo lado
morte. Mas quem confia no Senhor, o Senhor está nos livrando de todas. Pode nos atingir, mas não para a morte. Nós passamos pelo vale da sombra da morte, como Davi passou. Mas nós não vamos morrer, porque se nós estivermos debaixo das mãos do Senhor, Ele está nos protegendo do laço da morte. Aleluia! Glórias a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. O vale sóbrio pode ser comparado a inúmeras situações difíceis da vida. Nesses momentos terríveis, o homem se lembra da sua mortalidade. Irmãos, quando nós estamos passando por doença, nós não pensamos na morte? Será que chegou a hora? Será que nós já estamos no final da fila? Né? Nós pensamos isso, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui está falando, o homem se lembra da sua mortalidade. E vulnerabilidade. O vale da morte interrompe. O vale da morte interrompe e encerra todas as perspectivas humanas e sonhos pessoais. Daí a maior causa do medo e ansiedade das pessoas quando se aproximam da morte é a apreensão do julgamento que virá a seguir. Mas para os que seguem a Cristo, não há condenação. Lá em Romanos 8, verso 1. Não precisam ter medo, pois Jesus concede graça e perdão. Ele cancelou a dívida dos que creem nele. Aleluia! Irmãos, quem está em Cristo não precisa ter medo. Não precisa ter medo, pois Jesus cancelou. Aleluia! Glória a Deus! Ele concede graça e perdão. Ele cancelou, aleluia, a dívida dos que creem nele. Irmão, em Colossenses, não dá para me ler, mas eu estou marcando para você aí, ó. Lá em Colossenses, capítulo 2, o verso 13 a 15. Você lê em casa. Não temereis mal algum, pois tu estás comigo. A presença de Deus traz segurança e proteção, ainda que enfrentemos perigos que assombram de morte. Mesmo que nós enfrentemos perigo que assombra da morte, a segurança no Senhor é a confiança plena de que Ele protege e de todo mal. Salmo de número 33, o verso 18 a 20. Davi amava aqueles pequenos animais indefesos, e enfrentou perigo para protegê-lo da morte. Quanto mais Deus ama o seu povo, Jesus venceu o pecado e a morte para nos dar vida e a segurança. Aleluia! Ele livra os fiéis de todos os terrores da escuridão da vida. Viu, irmão? Se você está com Cristo Jesus, Ele te livra do terror da escuridão, meus irmãos, da vida. Aleluia! A tua vara e o teu cajado me protegem. A vara e o cajado do pastor eram instrumentos usados para proteger, contar, guiar e resgatar as ovelhas. A vara é símbolo do poder de defesa do pastor.
Com ela defendia e ameaçava predadores ou ladrões, afastando os adversários malignos das suas ovelhas. Era para isso que ele usava o cajado, a vara e o cajado. Era para proteger as ovelhas daqueles que vinham para pegar, dos ladrão que vinha pegar as ovelhas. Então, Davi arriscou a vida dele para proteger as ovelhas, aquele rebanho do pai dele. Mas nisso aí, ele tinha o Deus como pastor, para também, aleluia, livrar ele dos laços do inimigo, para livrar ele ali, aleluia, glória a Deus, da morte, porque ele estava dando a vida dele pelo aquele rebanho que era do pai dele, né, irmão, que cuidava, né, glória a Jesus. O cajado tem uma das pontas arqueada na forma de um gancho, e servia para contar as ovelhas e fisgar quando caíam num buraco, e também para corrigir quando eram desobedientes. Tem ovelha desobediente também, viu, irmão? A ovelha, às vezes o pastor vai conduzindo ela vai tudo certinha, mas ali tem uma que sempre sai do meio do rebanho. Então esse cajado era para fisgar aquela ovelha que saía do meio do seu rebanho. Aleluia! Glórias a Deus! As ovelhas que eram desobedientes, com o cajado, o pastor as impedia de vagar longe do olha, o que eu acabei de falar, o pastor impedia que elas vagavam longe do rebanho, onde se aventurar por caminho perigoso. Eles já estavam passando por caminho perigoso. Ainda tinha ovelha que tinha que sair do meio do rebanho e procurar caminho mais perigoso. Irmãos, aquelas ovelhas, aleluia, que estavam na desobediência, elas saíam do meio do rebanho, caíam no buraco, meus irmãos. Ali elas se machucavam. Aleluia! O pastor pegava aquele cajado, enfiava o cajado ali e puxava aquela ovelha e voltava ela para o meio do rebanho. Pastor é amoroso, aleluia! Pastor, ele preocupa com a alma do seu rebanho, ele preocupa, meus irmãos, aleluia! Ele não quer perder nenhuma ovelha. Quem é esse pastor? Esse pastor é Jesus Cristo, esse pastor é nosso Deus, ele não quer perder nenhuma ovelha no seu rebanho. Aleluia! Meus irmãos, talvez você está passando aí por uma tribulação. Aleluia! Não fala que é o diabo, não fala que é o inimigo. Aleluia! Pode ser o nosso Deus, que ele está te corrigindo, ele está colocando o cajado dele para você, aleluia, colocar ali no meio do rebanho, acompanhando o rebanho. É isso que o nosso Deus quer, aleluia. O nosso Deus é Deus de paz, ele é Deus de união, ele quer comunhão, ele não quer, meus irmãos, que nenhuma ovelha afasta dos caminhos, aleluia, glórias a Deus. O caminho é perigoso, meus amados. O caminho é perigoso. Aleluia. Nós temos e tem, irmãos. Aleluia. Aleluia. Vigiar para que nós não caímos. Glória a Deus. Nos dois sentidos. Consolo e proteção para as ovelhas do Senhor. Quando passamos por perigo e aflições causadas por ameaças externas ou pelo nosso pecado de tolice, a vara e o cajado do Senhor nos sustentam e nos corrigem. Olha, meus irmãos,
Glória a Deus, aleluia. Quando nós passamos, irmãos, por pecado, por tolice, o cajado do Senhor nos corrige, viu, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, tem uma referência que não dá para falar, mas você marca e depois você lê. Lá em Jó 5,17. Eu estava até conversando com o pastor ali sobre Jó. E aqui está, ó, lá em Jó 5,17. Você vai ver que aquilo ali aconteceu com Jó. Não foi o diabo que fez. Aquilo ali foi ordem do Senhor. Deus para que ele pudesse ver que Jó teria ele. Jó não ia sair do caminho do Senhor, não ia desobedecer a Deus por aquelas coisas que estavam acontecendo com ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E Satanás, ele cai por terra, porque Deus é fiel. E Deus sabe, meus irmãos, como fazer a obra do Senhor. Deus sabe como fazer a obra, meus irmãos, nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Glorificado o nome do Senhor. O verso 5 do Salmo 23. Preparas-me uma mesa à vista dos meus inimigos. A partir deste versículo, Davi muda a simbologia de Deus como o nosso pastor, para Deus como nosso anfitrião, que nos recebe em sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Você recebe Deus na sua casa ali? Abre o seu coração. O Senhor quer entrar no seu coração. A nossa casa, glória a Deus, tem que ser aberta para o Senhor. Glória a Deus, aleluia! A providência divina, a ação de Deus ao conduzir todos os acontecimentos, considera a pregação daquilo que os crentes necessitam. O Senhor prepara bênção abundante. Aleluia. Lá em Mateus capítulo 25, verso 34. João 14, verso 2. Para aqueles que o amam. Lá em Coríntios 2, verso 9. A ação maliciosa dos inimigos é incapaz de impedir a bênção e a celebração do povo de Deus. Irmão, quando nós, aleluia, devemos afastar da aparência do mal, tudo que é mal, tudo aquilo que agride a palavra de Deus, impede nós alcançar as bênçãos do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Os cristãos não estão isentos, preste atenção, os cristãos não estão isentos de adversidade e problemas. Os nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo estão sempre buscando oportunidade para derrotar os crentes. E não está, meus irmãos? Eles estão sempre procurando uma oportunidade para nos ver caído na fé, ver nós caído, aleluia, afastado dos caminhos do Senhor. Mas Deus prepara a mesa, aquela para as suas necessidades. Ele dá o nosso pão de cada dia, suprindo o que é preciso para vencer os adversários. Irmãos, o Senhor, Ele dá aquilo que mais necessita na nossa vida. Aleluia! Para que nós não faça falta de nada. Aleluia! O inimigo, a vontade dele é ver nós passar fome, ver nós passar necessidade. Mas a vontade de Deus é ver você comer, beber, vestir e ter abundância de bênção. E principalmente a salvação. Oh, aleluia! Unge a minha cabeça com óleo. A unção era
praticada naqueles tempos em Israel. Ungir significa untar, derramar ou esfregar o óleo. Estava bastante associado a momentos de alegria e celebração, mas também possuía significado mais profundo. A unção com óleo, perfume, unguento, era feita em diferente contexto. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É o verso 6, irmão. Glória a Deus. Bondade e misericórdia me seguirão. Somente Deus é bom e dele provém todo o bem e bondade existentes. De Deus vem todo o bem e bondade existente. A misericórdia do Senhor é a manifestação do seu amor e bondade em nosso favor. Lamentações, capítulo 3, e o verso 22 ao 23. Marca para você ler em casa, meus irmãos. Para você, o Espírito Santo, ele abrir o seu entendimento. Você vai entender a palavra do Senhor. Deus pôs para nós, não retribuindo tudo o que parecemos, Ele é bom e perdoador. Entendeu? Glória a Deus. Deus pôs para nós, não retribuindo tudo o que merecemos. Ele é bom e perdoador. Ele não só está presente, como também nos segue amorosamente, assim como os olhos atentos de uma mãe seguem os passos do seu filhinho, assim como a nuvem de glória seguia o povo. Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso, certo? Irmão, esse salmo nós temos de colocar ele em prática em nossa vida, irmão, para que o Senhor venha nos abençoar. E olha, não vale a pena você abrir ali o Salmo 91 na sua casa e fazer dele uma ferradura na parede para evitar o mal olhado, para evitar a doença. Isso não vai valer de nada, meus irmãos. O Salmo 23, do mesmo jeito. Se você abre ele na sua casa, se você não lê todos os dias, meditar, colocar aquilo, profetizar aquilo na sua vida, não vai adiantar. É a mesma coisa que você está colocando ali, aquelas ferraduras na parede, aleluia, na porta da entrada, e falar que o mal não vai entrar. É mentira do inimigo, meus irmãos. É para você afastar, aleluia, da presença de Deus. Essas coisas afastam nós da presença do Senhor. Vamos colocar a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, para que o Senhor venha operar maravilha na nossa vida e na nossa família. Glória a Deus, aleluia. E eu creio que você está aqui, você vai sair daqui, abençoado nessa noite, porque você não olhou o tempo de chuva para colocar o seu pé aqui dentro para ouvir a palavra de Deus. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, ele agrada mais, meus irmãos. Aleluia, é da obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém, igreja? Que Deus abençoe a igreja, que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor aquilo que eu não pude falar. Glória a Deus, aleluia. Fique de pé, vamos orar, né? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra que Ele me deu, irmão. Glória a Jesus.